Olá, aqui é a Ali, bem-vindos aos Novenáticos, e hoje nós vamos falar sobre o livro Jesus de Nazaré, do Bento XVI. Eu já tinha comentado um pouco sobre essa leitura num outro episódio que eu falo sobre por onde começar a ler Bento XVI, acho que é, se não me engano é esse o título. E a ideia era ter falado do livro logo em seguida desse episódio, mas nesse meio tempo eu dei prioridade a algumas leituras que poderiam ajudar quem está chegando agora na Igreja Católica. Então, finalmente chegou o momento de conversar sobre Jesus de Nazaré. Eu li a edição da minha biblioteca católica, que vem acompanhada de um guia de leitura muito interessante. Esse guia traz uma cronologia dos acontecimentos da vida de Jesus e ajuda bastante a situar o leitor dentro do contexto histórico apresentado por Bento XVI. Minha leitura começou em 2024. O primeiro volume que li foi A Infância de Jesus. Quando terminei, percebi que ainda me faltavam algumas bases para compreender melhor certos aspectos da obra. Por isso, decidi concluir minha leitura da Bíblia e reler os 4 evangelhos. Terminei essa releitura por volta de novembro, então retornei ao Jesus de Nazaré, lendo então o segundo volume da obra, que trata do batismo no Jordão até a transfiguração. Concluindo mais ou menos ali próximo do Carnaval, então li o terceiro volume dedicado da Paixão até a ressurreição de Cristo, finalizando a trilogia do Bento XVI durante a Semana Santa. Para quem não sabe, a minha biblioteca católica colocou os 3 volumes num único volume. Então, se você comprar o box do Jesus Nazaré, já vem os 3 volumes, tá? Então, foi uma leitura longa, né? Mas não porque o texto foi difícil. Pelo contrário, Bento XVI consegue transmitir um conhecimento imenso de forma muito acessível. Em vários momentos, tive a sensação de estar assistindo aulas, né, sobre Jesus. É uma leitura profunda, mas extremamente agradável. Hoje eu não vou falar da biografia do Bento XVI, porque já tratei desse assunto na resenha de Nada Além da Verdade, de George Ganswein. Quero me concentrar especialmente hoje no volume da Infância de Jesus. Logo no primeiro capítulo, Bento XVI aborda uma pergunta fundamental: de onde vem Jesus? Ele parte do diálogo entre Jesus e Pilatos no Evangelho de São João. Cristo afirma que seu reino não é deste mundo e que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Bento XVI mostra como a identidade de Jesus não pode ser reduzida a uma origem geográfica. Muitas vezes perguntavam, mas ele não é de Nazaré? O autor explica como essa resposta é insuficiente diante do mistério da pessoa de Cristo. Nesse contexto, ele também analisa as genealogias apresentadas por São Mateus e por São Lucas. É muito interessante perceber como cada evangelista apresenta aspectos diferentes da missão de Jesus. Outro ponto que me chamou a atenção foi a reflexão sobre os anúncios do nascimento de João Batista e de Jesus. Para quem reza os mistérios gozosos do Rosário, essas passagens são bastante familiares. Bento XVI ajuda o leitor a enxergar nelas uma profundidade que muitas vezes passa desapercebida. Algo que aparece ao longo de todo o livro é a relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Diversas profecias, especialmente as de Isaías, são apresentadas como preparação para a vinda do Messias. Isso ajuda muito a compreender a unidade de toda a história da salvação. O autor também dedica várias páginas ao relato da Anunciação. Ele analisa as palavras do anjo, o significado do ave, cheia de graça, e o papel singular de Maria no plano de Deus. Foi uma das partes que mais gostei de ler. No capítulo sobre o nascimento de Jesus, Bento XVI examina diversos elementos conhecidos da tradição cristã. O recenseamento, a viagem a Belém, os pastores, os anjos e até mesmo detalhes que costumamos ver nos presépios. O interessante é perceber como cada um desses elementos possui um significado muito mais profundo do que imaginamos. Já o capítulo sobre os magos foi uma verdadeira surpresa para mim. Bento XVI apresenta os estudos históricos e astronômicos relacionados à estrela de Belém. Ele menciona hipóteses envolvendo conjunções planetárias observadas por astrônomos da antiga Pérsia, se não me engano.
O mais interessante é que ele consegue mostrar como a investigação histórica e científica pode dialogar com a fé sem reduzir o mistério do acontecimento. Por fim, o livro termina com um breve epílogo sobre Jesus aos 12 anos no templo. É um texto curto, mas muito rico, que encerra de forma belíssima essa etapa da vida oculta de Cristo. Eu gostei muito dessa leitura e recomendo fortemente este livro para quem deseja compreender melhor os evangelhos. E lógico, não é o primeiro livro que você vai ler do Bento XVI. E não leia ele sem ter lido a Bíblia antes e sem estar com os evangelhos fresquinhos na cabeça. Posso dizer que hoje leio os evangelhos com um olhar diferente, graças a essa obra. Bento XVI me ajudou a perceber detalhes, conexões e significados que antes passavam desapercebidos. Aliás, depois de concluir a trilogia, recomecei minha leitura completa da Bíblia. Atualmente estou no livro de Samuel e já consigo perceber como essa nova leitura está sendo influenciada por tudo aquilo que aprendi com Bento XVI. Mas a conversa não termina aqui. Em um próximo episódio quero falar sobre os demais volumes da obra, que acompanham o ministério público de Cristo até a sua paixão. E depois, lógico, a ressurreição. Há muitos temas interessantes para comentar. Então, um beijo, um abraço, que a paz de Cristo esteja convosco e o amor de Maria.